Bom, a gente viu no primeiro vídeo então como é que a gente coloca a fonte como participante do processo de construção de uma reportagem, de uma notícia. Então, considerando essa pessoa, que seja ela uma autoridade, um especialista ou alguém de uma comunidade, indo além daquela pessoa que a gente acaba ouvindo para preencher uma lacuna da reportagem, do texto, e que às vezes ela também reclama bastante, né? A gente conversa muito com pessoas assim, que dizem, olha, passou um bom tempo conversando comigo e no final saiu só alguns segundos ou algum trechinho lá no texto com uma aspas, com uma frase. Quando a gente começa a ouvir essas pessoas antes e falando assim, olha, eu gostaria de abordar tal tema, o que você acha, qual é o caminho que eu posso ir, não só ela vai te passar detalhes do problema que talvez você não esteja percebendo, mas também vai lhe apresentar outros contatos, outras fontes e talvez até lhe dar mais detalhes de alguma iniciativa que já esteja respondendo para aquele problema. É um caminho bem interessante. Um outro, que aí eu faço um parênteses, quando a gente pensa no jornalismo de soluções, a gente está percebendo durante o longo desse curso que nós estamos mudando a perspectiva de abordagem de um mesmo assunto. E ao mudar, inclusive vale a pena a gente trazer isso para outros campos. Um deles na relação que a gente tem com a audiência. A audiência muitas vezes é vista como um número, quando na verdade por trás desses números existem pessoas. É muito óbvio falar isso, mas nem sempre a gente se lembra desse ponto que é muito importante. Bom, quando a gente considera então a audiência como fonte para o conteúdo, a gente precisa lembrar que a gente tem muito canal, tem muita forma de interação, mas a gente ainda insiste numa comunicação muito unidirecional. Então geralmente do produtor, do emissor para o receptor. E a gente ainda provoca maneiras de interagir conosco, mande seu vídeo, mande uma mensagem, etc. Assim é uma maneira dele participar daquele conteúdo que já está pronto. Ele não participa da construção de um novo conteúdo. E aí que é um ponto importante, um ponto chave. Quando a gente pensa em ir além do curta, comenta ou compartilha o que já está pronto e considera a audiência também, assim como a fonte, no processo de construção dessa reportagem, aí a gente começa a envolver e possivelmente tem um potencial de engajamento muito maior. Então, nesse sentido, a gente pode lembrar do seguinte: a sua audiência são pessoas, e são pessoas que possivelmente sofrem com um problema. E quem sofre o problema conhece mais desse problema. E geralmente ele vai ter resposta não só de algo que funcionou em outro lugar ou que tem numa escala menor naquela mesma comunidade, naquela mesma cidade, naquele mesmo bairro, mas se não, ele conhece histórias de algo que já fracassou, que não deu certo, que também podem render, como a gente já viu isso durante o curso. E muitas vezes, quando ele não conhece ou não teve uma experiência, pode saber quem tem as respostas. Então, considerar a sua audiência, que alguém conhece alguém, o jornalista sabe fazer isso muito bem, é bem interessante para a gente então buscar histórias que são pouco contadas. Lembrando que essa audiência que pode curtir, comentar ou compartilhar o seu conteúdo, ela pode também lhe dar mais detalhes e você então fazer contato e contar uma história. Como fazer esse processo? Aí tem diferentes maneiras que eu trago aqui algumas sugestões. E vou colocar, a gente tem ali o fórum para a gente justamente discutir e identificar outras possibilidades. Talvez tenham outras histórias por aí que a gente pode pesquisar e descobrir. Mas eu trago aqui alguns exemplos fáceis, simples e que eu acho que é possível executar. Um é da Costa Rica, o El Coletivo 506, que eu conheci a equipe de lá. E eles fazem periodicamente eles fazem uma postagem e que puxa justamente para algo na linha conte-nos como no seu lugar você faz algo. E aqui eu trouxe um exemplo. Eles abrem um formulário, abrem um link e postam pedindo para as pessoas irem lá e preenchendo e contando suas histórias. Dali saem boas reportagens, porque daí, claro, a pessoa manda, você entende o assunto, vai atrás, pesquisa, apura e começa todo o processo. É como uma espécie de sugestão de pauta, mas onde você provoca e fala, olha, eu quero abordar este assunto, no caso aqui é de reciclagem. E aí certamente chegam muitas histórias, você vai fazer um filtro e pode então contar essas histórias. E elas estão surgindo de onde? Claro que tem um trabalho que o repórter vai na rua, etc., mas não está vindo de uma assessoria, está vindo de uma comunidade. E muitas vezes de uma comunidade que tem lá alguém que é tua audiência. Você consegue perceber o quanto está valorizando essa audiência quando você liga para ela e busca contar a história dela? Então essa pessoa certamente vai compartilhar, vai passar adiante o conteúdo e ajuda inclusive na distribuição. Gera um forte engajamento então.
Uma outra possibilidade, coloquei aqui só como um exemplo, usar a newsletter. A gente usa bastante a newsletter para divulgar algum conteúdo nosso. Existem, claro, as newsletters nativas, que vivem lá, são desse meio, mas muitos veículos utilizam a newsletter para gerar aumento de audiência. E geralmente a gente que trabalha um pouquinho com newsletter sabe que quando você dispara, você tem um pico ali que as pessoas, com uma taxa de abertura boa, é uma estratégia bem interessante para atrair audiência, para gerar clique. E a gente sabe que a newsletter tem tido um crescimento de novo maior. Com essa coisa toda da rede social, é muita competição, ela chega no seu e-mail personalizado, tem como nichar público, etc. Mas da newsletter, você tem como também, você está mandando por e-mail da pessoa, que ela troca e-mail com outras, um conteúdo. Ok, por mais que seja interessante esse conteúdo, se você na newsletter provocar, assim, olha, na nossa próxima história queremos falar sobre esse assunto. E aqui eu coloquei um exemplo de como a gente vai trabalhar essa questão numa bolsa que o Amazônia Vox passou, em que a gente vai falar sobre o problema dos resíduos sólidos, que é um problema que tem em Belém, assim como em várias outras cidades do Brasil e do mundo, mas a gente vai contar o problema a partir da solução. Então, eu já tenho algumas pautas, claro, mas jogamos isso, para então a gente vai incentivar as pessoas que entram no formulário, tem algumas perguntas, elas preenchem e dali podem sair coisas que eu não enxergaria com certa facilidade. Acho que é um caminho interessante também, como uma sugestão. Uma outra sugestão que eu trago aqui, que eu conheci também pela rede, né, do Solutions Journalism Network, o Philadelphia Citizen, é um veículo dos Estados Unidos, obviamente, do Philadelphia, mas eles fazem um festival e é bem interessante. Navegando no site ali vocês podem perceber que tem coisas bem legais de trabalhar. Mas veja, eu até fiz a tradução ali no próprio navegador e coloquei, então, 2023, ideias que nós deveríamos roubar, né? O festival das ideias que deveríamos roubar. E aqui na explicação eles colocam: vasculhamos o país em busca de ideias, agentes de mudança inovadores que estão a transformar as cidades. Conheça esses líderes dinâmicos cujos ideais podem impulsionar o progresso tão necessário em nossa cidade. A sua missão: partilhar formas poderosas e trabalharmos juntos para criar uma cidade que responda aos desafios e oportunidades específicos de hoje, para que todos os habitantes da Filadélfia possam prosperar. Tirando os adjetivos, deixando o texto mais direto, eles elaboraram então um evento onde diferentes pessoas poderiam falar sobre essas soluções. Na sua comunidade, através do seu veículo, imagina você formatar um evento e falar assim: ideias para transformar o bairro, a cidade, o estado, o país. E nessas ideias, ao invés de, claro, que a gente busca também patrocinadores, eles podem ter um espaço, governantes que vão ser cobrados por alguma, ou então mostra alguma iniciativa, mas também vão ser cobrados. Mas imagine só você mandar para a sua audiência: olha, estamos com vagas abertas para você mostrar no nosso evento alguma iniciativa que você esteja desenvolvendo. E provoca, e as pessoas vão preencher e você, claro, fazer uma curadoria. E também talvez lá mesmo nesse evento, que muita gente às vezes perdeu o período de inscrição, não sabia que podia inscrever, provocar um espaço, uma mesa, alguma coisa em que as pessoas possam lá mesmo se inscrever e contar a sua iniciativa, que claro, depois você vai fazer todo o processo de apuração também, mas um evento em que as pessoas possam mostrar ideias, em que previamente inclusive elas te mandem isso, acho que podem sair boas sugestões e é um caminho interessante. Uma maneira bem simples, né? Os veículos têm assinantes. E claro que os virtuais, né? Os veículos digitais têm assinantes que não estão no mesmo território, mas eu trago aqui um exemplo de quando trabalhei no Liberal, já se fazia isso e se manteve. Eles fazem encontros com os assinantes do jornal. Então lá eles vão, passeiam na redação, vão para o parque gráfico, etc. Mas depois tem uma rodada em que o editor do jornal e do digital escuta esses assinantes, recebem críticas, e muitas vezes pesadas, elogios, o que ajuda também, inclusive para a saúde mental dos jornalistas. Tem muito elogio legal de: olha ali tal matéria, queria conhecer o tal repórter, porque o repórter de TV ele é mais conhecido, né, vira uma celebridade. O do impresso e do digital nem tanto. E aí recebe um feedback que eu acho que é muito importante, de uma abordagem que poderia ser melhor, ou de uma que fez uma diferença, que o pessoal lembra, que isso é sempre bem legal. Mas mais do que isso, de uma avaliação, dali podem surgir: vem cá, o que falta a gente cobrir?
Lembra que uma das perguntas que se faz para o jornalista de soluções é justamente assim, olha, sobre esse determinado tema, o que falta abordar sobre isso? Lembra que a gente busca contar a história toda. Então, se eu estou falando do problema de saúde na cidade, mas o que eu não contei? Então, geralmente, é possível que nesses encontros com assinantes, ainda que em grupos pequenos, surjam boas ideias, boas sugestões e venham coisas que a gente às vezes não está conseguindo enxergar nessa rotina que a gente tem de fazer bastante coisa ao mesmo tempo para produzir material. Uma outra sugestão na mesma linha para quem é de veículo digital: não dá para organizar uma sessão online ao vivo para os assinantes digitais, em que se você provoca, faz esse chamado dessa maneira: reunião de pauta com os assinantes, reunião de pauta com a nossa audiência, em que 2, 3 pessoas vão estar lá dispostas a ouvir. E aí, claro, tem que ter uma organização de tempo, de fala para cada, etc, etc, mas que aí você promove uma interação direta entre quem faz o veículo com quem consome esse veículo. E aí eles faz parte mais do processo, né? Gera um engajamento, porque aquela pessoa percebe que ela não está só lendo, ouvindo o material que é produzido, mas ela está também participando e dando sugestões, avaliando, enfim, acho que é um processo interessante de se pensar. Para a gente encerrar então, acho que é basicamente esse o recado. É possível renovar a famosa reunião de pauta. Eu comecei falando o curso de que a gente estava muito fazendo às vezes jornalismo para jornalistas e temos que fazer jornalismo para as pessoas. Só que é importante a gente lembrar que podemos fazer um jornalismo para as pessoas, sobre as pessoas, mas também com as pessoas. E aí um caminho interessante é a gente pensar em maneira simples, em que, claro, uma reunião de pauta muitas vezes a gente tem um olhar muito atento para o trend e descobrir do trend o que a gente tem que fazer para continuar aquele assunto rendendo. Isso é muito cruel muitas vezes, né? Mas olhando no trend, o que dali eu posso ir além e com aquela temática procurar uma história de soluções? É um caminho. A gente também tem na reunião de pauta, muitas vezes a gente nem abre o e-mail de uma assessoria ou tem uma certa aversão ao trabalho de um assessor de imprensa. Mas ali pode ter boa história, que não é necessariamente que você vai fazer um material defendendo, contando aquela história, fazer um material chapa branca e reproduzindo Ctrl+C, Ctrl+V, né, o que o assessor mandou. Mas dali pode, opa, mas espera aí, olhar com menos preconceito a pauta dos assessores, e deve ter assessor agora vibrando, mas acho que vale a pena olhar o e-mail e às vezes ali, opa, aqui tem uma coisa interessante, eu não vou fazer uma matéria só sobre isso, mas acho que eu posso incluir isso aqui numa história maior em que ela vai ser um dos cases. Ou deixa eu detalhar um pouco mais. E aí combinar com o assessor com muita transparência. Falar assim, olha, eu não vou reproduzir o seu release. Eu vou abordar o assunto, mas pelo jornalismo de soluções. Então vou precisar ir a campo, vou precisar ouvir os lados da história, ouvir também, saber descobrir e detalhar as limitações, enfim. É um gancho interessante de pauta, mas eu vou trabalhar com o viés do jornalismo de soluções. Possivelmente o assessor de imprensa profissional vai entender, vai gostar e vai te ajudar bastante nisso. Então, acho que e-mail ou ligação de assessoria pode ter coisa ali bastante interessante que vale a pena conhecer e que e o assessor de imprensa não quer, bom, guardadas exceções, mas o assessor de imprensa ele não deve querer, melhor assim, o assessor de imprensa não deve querer que seja divulgado o seu veículo como a sua empresa como o principal de uma matéria. A empresa vem como pano de fundo, tem que divulgar o que ela está fazendo. Então acho que é aí que você pode encontrar, numa combinação com o assessor de comunicação, um caminho interessante para produzir jornalismo de soluções. Mas isso a gente vai ver depois também, com mais detalhe. E a história do dia, né? Tá todo mundo falando daquele assunto, não necessariamente, às vezes está no trend, mas nem sempre, mas aquele é o assunto do dia daquela cidade. Como é que a gente desdobra? Como é que eu abordo mais esse assunto? E aí eu volto nessa interação com a sua audiência. Esses assuntos que você descobre, aspas, que estão ali na sua reunião de pauta, que é geralmente o que a gente faz, como é que a gente joga para a audiência participar disso? E mais, avisar a tua audiência, olha, toda semana, segunda-feira, a gente tem uma reunião de pauta. Você acha que falta a gente cobrir algum assunto? Como você acha que deveria ser coberto? Quais são iniciativas que a gente gostaria de mostrar, que a gente poderia mostrar nesse tema? E a gente tem data especial, tem um calendário gigante no Brasil, né? Então tem datas que vão sempre acontecer.
Então, e a gente às vezes se pauta bastante por isso. Então podemos seguir um caminho como esse, de incluir mais a audiência, não só para curtir, comentar e compartilhar, mas ela participar do processo de construção da notícia, que isso vai gerar um resultado muito positivo, que é o engajamento da tua audiência. E engajamento ainda além de mensuração de resultado em rede social, um engajamento real com a sua marca, mas mais do que isso, com as pessoas que fazem essa marca, que estão preocupadas em não só ter números bons de resultados da audiência, mas ter uma audiência perto, que trabalha junto com ela para demonstrar, para dar visibilidade para as soluções da sua comunidade. É isso. Até o próximo vídeo, até o próximo módulo. Obrigado.